Então, senhores, retomando o nosso passo a passo, né, já verificamos a aplicabilidade da 08, verificamos requisitos de apresentação, avaliamos o cálculo de população e saídas, fizemos a avaliação geral das saídas com base nesses cálculos e com base em exigências gerais da IT08, avaliamos a distância máxima a ser percorrida e agora a gente vai passar a mais uma etapa, né? A mais uma etapa da nossa avaliação, que é quantidade de saídas e tipos de escadas de emergência de uma edificação, né? Coloquei o bizu para os senhores, tabela 6 da IT08. Esse passo vai ser avaliado basicamente com a aplicação dessa tabela 6. Se a gente for ver, é a última tabela da nossa norma, né? Uma tabela extensa, e essa tabela vai sintetizar essas duas informações, número de saídas e tipos de escadas. As informações que estão inseridas, né, esses numerais que estão inseridos, dizem respeito à quantidade de saídas e os tipos de escadas estão especificados com base nessas siglas que estão explicadas ao final da tabela, né? A gente tem aqui NE, escada não enclausurada, EP, escada enclausurada protegida, PF, escada à prova de fumaça. Muito importante, senhores, a gente sempre avaliar essas notas, né? Essas informações das tabelas, igual a gente viu lá na tabela 4 anteriormente. Novamente aqui a gente vai ter que fazer essa avaliação do número de saídas, essas notas na avaliação do número de saídas e dos tipos de escadas. Então, senhores, primeiramente a gente percebe que essa tabela ela diferencia as edificações quanto às áreas dos pavimentos e quanto às alturas, né, da edificação. Então a gente tem aqui a nossa edificação. Lembrando, né, que a gente tem uma edificação de 16,56 metros, então ela se enquadraria nessas colunas, né, e a gente deve observar também a área do pavimento. A área do pavimento, lembrando, geralmente está sob o título das plantas, né? Sob o título das plantas podemos perceber que a área dos pavimentos em todos os pavimentos dessa edificação que estamos analisando está bem inferior a 750, então vamos aplicar essa coluna, né? Essas colunas, né? E para a nossa altura específica de quase 17 metros serão esses valores, né? Essas informações para as respectivas ocupações, né? Se a gente for ver aqui, ó, temos uma edificação do grupo A que vai exigir uma saída. E o tipo de escada, escada enclausurada protegida. Escada enclausurada protegida. Essa é a primeira informação que temos. Então a escada da nossa edificação residencial vai ter que ser escada enclausurada protegida. Também é importante a gente avaliar do nosso grupo F. Lembrando que a gente tem um grupo F aqui no nosso pavimento térreo, uma boate. Quando a gente avalia essa tabela, a gente verifica que para a ocupação F6, que ela está no pavimento térreo, a saída não enclausurada, a gente não tem nem escada, então não teria que preocupar com esse tipo da escada, só que exige duas saídas. Grupo F, divisão de ocupação F6, temos a exigência de duas saídas de emergência. Nossa edificação está atendendo perfeitamente essa exigência de duas saídas, se tratando aí de um local de reunião de público. E dentro dessa tabela é importante a gente ter a seguinte avaliação, que é a nota F, uma das notas mais importantes dessa tabela. O que diz essa nota? Que a quantidade mínima de saídas, seja escadas, seja portas, prevista nessa tabela pode ser desconsiderada desde que a edificação possua até 36 metros de altura e sejam atendidos os parâmetros de distância máxima e quantidade mínima de unidades de passagem. Ou seja, até 36 metros, né, se a minha edificação tem até 36 metros, eu posso desconsiderar essa quantidade, exceto, frisando bem esse exceto, para as divisões F6, H2 e H3. Então, se eu tenho uma edificação até 36 metros, eu posso desconsiderar esse número de saídas. Mas se a minha edificação é da ocupação F6, H2 e H3, aí eu já não posso. Aí eu já não posso desconsiderar essa quantidade. Então, senhores, a gente viu aqui que para o grupo F6
eu tenho essa exigência de 2 saídas, e nesse caso eu não poderia desconsiderar por conta da altura ser inferior a 36 metros, justamente por ser F6. Vemos que perfeitamente nossa edificação atende aqui o número mínimo de saídas de emergência. Então, nesse passo, senhores, a gente viu 2 coisas muito importantes. Vimos aí a quantidade de saídas, e tipos de escada. Quantidade de saídas para a edificação residencial, tranquilo, beleza. E o tipo de saída para a parte de concentração de público também. E o tipo de escada vai falar justamente da nossa escada que atende a ocupação residencial. Vimos que é a escada enclausurada protegida. Escada enclausurada protegida. E a avaliação dessa escada de emergência, essa escada enclausurada protegida, justamente é nosso próximo item. Basicamente, será nosso último item da avaliação, da saída de emergência, que é avaliar essa escada de emergência.